Bom dia, gente. Eu espero que vocês estejam muito bem, tá? Eu tô muito bem, obrigada. Para quem não me conhece, prazer, sou Jaine e aqui no canal tem muita reflexão, muita coisa para vocês assistirem, então podem maratonar, fiquem à vontade, tá? Eu não vou achar ruim. Aproveite enquanto eu não sou monetizada, vocês podem assistir os vídeos sem anúncio, né? Enfim, gente, brincadeiras à parte. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre comparação, sobre o tanto que a gente se compara, né? E sobre os criadores de conteúdo e como essa onda de conscientização, né? Sobre não se comparar com coleguinha é muito importante. Assim, eu faço isso também aqui, né, gente? A gente tem realmente que parar de se comparar mesmo, porque apesar de sermos todos seres humanos, né? Apesar de sermos iguais nessa questão, que não importa a cor da sua pele, não importa a sua altura, não importa a sua religião, não importa nada dessas coisas, somos todos seres humanos, ainda assim a gente tem as nossas peculiaridades, né? Somos únicos de alguma forma, né? Nós temos nossas histórias, nossos medos, nossos traumas, nossas vidas, né? Cada um vive de um jeito diferente, né? E vê as coisas de um modo diferente. Então, é muito bom a gente não se comparar, evitar ficar se comparando, apesar de muitas vezes ser algo meio que inevitável, né? Mas o ponto deste vídeo é que, assim como outras questões que a gente passa na infância, às vezes traumas, né? Enfim, coisas que andam com a gente até a vida adulta e muitas vezes acaba atrapalhando a nossa vida de alguma forma, né? A comparação, eu não queria ter que falar, mas a gente meio que aprendeu a se comparar. A gente meio que foi ensinado a se comparar. É, gente, assistindo muitos vídeos, né, de psicólogos, de outros criadores de conteúdo, e analisando tudo como um todo, analisando a minha vida, analisando tudo que já passei e as coisas que eu passo também. Essa é a conclusão, né? A gente meio que aprende mesmo a se comparar. E, gente, eu não tô aqui condenando os nossos pais, tá? Não tô condenando. Eles aprenderam a isso, né? Meio que sem querer. Eles também foram ensinados assim e acabaram repassando isso, né? Mas sim, e isso é muito mais comum quando a gente tem irmão ou irmã, né? Claro que quando você é filho único, isso também pode acontecer, tá? Mas quando a gente tem irmãos ou irmãs, né? Essas coisas são muito mais comuns. Porque sempre vai ter aquele irmão, e normalmente é o mais velho, mas isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Mas sempre tem um irmão ou uma irmã que ele é muito mais certinho, né? Assim, aos olhos dos pais, ele é o mais certinho, ele é o mais obediente, ele é o que tira a nota boa, ele é o que nunca questiona, ele é o que sempre obedece. E, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que seguir 100% tudo que os nossos pais falam a gente fazer, às vezes não é o melhor caminho. É bom a gente questionar também, né? Mas não é o tema do vídeo de hoje. O que eu quero dizer assim, que sempre tem esse filho. E normalmente o outro, os outros, enfim, que na maioria das suas vezes é o mais novo, sempre questiona alguma coisa, vai desobedecer em alguma coisa,
vai ser a ovelha negra da família, né? Que esse termo de ovelha negra também entra numa outra questão que com certeza daria um tema para um outro vídeo, mas enfim, é o errado, né? O filho que não segue 100% as regras do pai, normalmente é considerado o errado. E aí que vem a questão da gente se comparar. Porque, por exemplo, quando a gente é criança, a gente tem irmão ou irmã, na hora de comer, né? Na hora de comer, que você não quer, a criança não quer comer, não sei, por algum motivo, pode ser birra ou não, né? A mãe, o pai sempre fala assim, olha, mas seu irmão comeu tudo, você tem que comer também. Aí, por exemplo, no meu caso, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma irmã mais velha e a gente sempre dormiu no mesmo cômodo. A gente tinha uma beliche, né? Eu dormia em cima e eu embaixo. E sempre na hora, nos fins de semana, quando a gente trocava lençol de cama, essas coisas, minha mãe sempre comprou tudo igual. Tudo igual, essas coisas igual, sabe? Lençol de cama igual. Porque ela achava muito bonito isso, né? Ter um negócio assimétrico, com coxas de camas iguais. E a minha irmã colocava tal, e eu não queria colocar igual a minha irmã, porque eu não era igual a minha irmã. Eu nunca fui e provavelmente não serei igual a minha irmã. E minha mãe sempre brigava comigo. Não, mas você tem que colocar igual a sua irmã. Olha a sua irmã. Sua irmã colocou tal coxa, você tem que colocar tal coxa também. Eu falava, meu, mas eu não sou igual a ela. Não, mas tem que colocar igual. Ou então, isso, né, pode ter acontecido com outras pessoas também, quando era questão de nota na escola, ou de ser obediente de alguma forma, né? Mas seu irmão, né, ou sua irmã, olha como ele está sendo obediente, olha como ele está quietinho. Você tem que fazer assim também, você tem que ficar quietinho também. Olha, seu irmão, não sei o que, obedeceu a mãe, você tem que obedecer também, sabe? Essa questão de ficar comparando um irmão com o outro. E, e eu digo que isso pode acontecer também quando o filho é único, né? Quando você é filho único ou quando você é filha única, de se comparar com o de fora. E isso também acontece quando você tem irmãos, tá? Que você não faz tal coisa ou não segue tal caminho. Aí o pai ou a mãe, olha, filho de fulano, assim, assim, assado. Por que você não é assim também? Filho de fulano, olha como o filho de fulano se comporta. Você tem que se comportar assim também. Então, desde, desde quando a gente é muito novinho, desde quando a gente é muito pequenininho, a gente vem sendo comparado com outras pessoas pelo modo que a gente se veste, pelo modo que a gente fala, pelo modo que a gente senta, pelo modo que a gente se comporta, pelo modo que a gente arruma o cabelo, sabe? Por N motivos. A gente de alguma forma é comparado com alguém e a gente cresce com essa questão de se comparar, sabe? De muitas vezes achar que a gente não é bom no que a gente faz, que a gente não é um bom filho, que a gente não é bom no nosso trabalho, que a gente não é bom o suficiente como mãe, que a gente não é bom o suficiente como pai, que a gente não é bom o suficiente como aluno, sabe? Sempre se comparando com alguém que talvez seja melhor, mas naquela questão, porque na vida daquela pessoa também vai ter um pai ou uma mãe que vai pegar alguma questão que talvez na vida dele não seja tão legal, que o outro não tá vendo, e comparar com você talvez. Vocês entendem que é uma questão que vem desde sempre, que a gente é ensinado a isso. Então, gente, eu tô aqui tentando deixar um recado para você que é mãe, que é pai.
a não repassar isso para os seus filhos. Não comparar um filho com outro na hora de tentar educar, porque isso gera sequelas. E assim como você não gosta de ser comparado, e assim como as comparações nos fazem mal, né? Hoje a gente vê muita consequência disso, de como ficar se comparando não é legal. Não faça isso com seu filho, com a sua filha. Não compare eles com o filho do vizinho. Não compare eles com o irmão, com a irmã. Não compare, tá? Existe uma infinidade aí de formas de você educar seu filho, sua filha, seus filhos, né? Para ajudar na alimentação, para eles se alimentarem melhor, para eles serem mais obedientes, para eles estudarem mais, de uma forma que não precise comparar eles com outras pessoas, nem mesmo com você mesmo. A gente não tem que ficar se comparando, não tem que comparar nossos filhos, tá? Então, gente, essa questão de ficar se comparando não é legal, por mais que muitas vezes seja inevitável, porque, gente, é interessante não se comparar, mas eu tenho que deixar aqui um adendo que, pelo fato de termos sido ensinados a isso, mesmo que inconscientemente, e ter passado por essas situações, algumas vezes é inevitável. Então, quando essas vezes, né, quando acontecer de inevitavelmente você começar a se comparar com alguém, dê um estalo, fala, opa, pera, não tenho que me comparar. Cada um tem a sua vida, cada um tem seu modo de viver. E vamos, né, agradecer o que a gente já tem, né? As nossas conquistas, as nossas vitórias, as coisas que a gente faz. Então, esse era o vídeo, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que de alguma forma tenha conscientizado vocês sobre essa questão. E eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma, tá? Então, curte pra mim, que é muito importante. Se inscreve no canal, né? Se você não for inscrito. Deixa um comentário para mim aqui embaixo. Me diz o que vocês acham sobre essa questão, qual é a sua opinião, se você concorda ou discorda comigo. Se você discordar, tá tudo bem. Vai ser muito interessante saber a sua opinião sobre o assunto, tá? E é isso, né, gente? Se quiser compartilhar, fica à vontade, tá? Esse vídeo é justamente para tentar ajudar quem tá do outro lado da telinha, tá bom? É isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!